Olá, meus irmãos, muito bom dia, paz esteja no seu coração. Hoje nós chegamos então ao 21º dia, nosso último dia do propósito, e aqui trabalhando, aprendendo com Daniel. Que bênção, glória a Deus. Eu tenho visto muitos testemunhos de bênçãos já acontecendo. Eu posso contar muitos também de coisas que Deus tem feito no nosso viver, e eu posso dizer para você, Deus é tremendo. Nós passamos aqui quase 26 minutos no último estudo e não saímos ainda do versículo 1, do primeiro versículo do capítulo 12 aqui de Daniel. Isso é aquilo que a Bíblia nos manda fazer, irmãos. Ela manda nos examinar as escrituras e cuidar delas, ter a vida eterna, amém? Então isso que estamos examinamos o versículo 1 e ainda não terminamos. Eu vou entrar aqui agora na última parte do versículo 1, que tem, irmão, segura aí, fica firme hoje, porque tem muita coisa interessante que talvez você nem sabia que aqui existe na Bíblia, e aqui é revelado no livro de Daniel, no capítulo 12, amém? Vamos lá então. Aqui no versículo 1 nós chegamos a falamos sobre Miguel, né, o grande príncipe que se levanta pelo povo de Israel, o tempo de angústia, a tribulação, a qual nunca houve na face da terra, tempo do livramento do seu povo, arrebatamento da igreja. E agora vai falar que para esse povo que vai ser arrebatado é todo aquele que se achar escrito no livro. Então nós vamos falar que livro é este agora, tá bom? Vamos aprender que livro é esse. E é uma curiosidade muito grande. Antes de eu falar de que livro é esse, eu preciso falar com vocês que existem muitos livros escritos na Bíblia e que não estão na Bíblia. Que doideira é essa? Sim, existem muitos livros que eles são citados na Bíblia, citados em Crônicas, em Reis, citados em Samuel, no livro de Samuel. Eles são citados. Os profetas, alguém que escreveu ali, ele citou esses livros, mas, no entanto, esses livros não estão na Bíblia. E muitos deles, a maioria deles, ou quase todos eles, são livros que não foram encontrados depois, mas foram citados. Isso nos mostra que, além de nós lermos a palavra do Senhor, lermos a Bíblia, existem muitos livros por fora que não são canônicos, que não são da Bíblia, mas que nos edificam muito. Amém? Existe muita porcaria, óbvio, mas existe muito livro que nós podemos aprender muitas coisas, e isso pode edificar o nosso pensamento. Aqui vai ser citado, por exemplo, vou citar o lugar que está, depois você vai lá e procura, tá bom? Se você perder aí, porque a gente faz lá um pouco rápido, você volta o vídeo e procura lá, e você vai ver que coisa interessante. Aqui eu listei pelo menos 10 livros que são citados na Bíblia e que não tem nem na Bíblia e nem se encontra eles em outro lugar. Tá bom? Aqui o primeiro está escrito lá em Números, capítulo 21:14. Vai falar sobre o livro das guerras do Senhor. É um livro onde relatava as guerras que Deus ele vence. Amém? Sobre os seus oponentes. O segundo livro está lá em Josué, capítulo 10, versículo 13. E também esse livro é citado de novo em 2 Samuel 1:18. Então, o profeta Samuel, ele cita esse livro, e Josué também cita esse livro. Então os dois leram o mesmo livro, é o chamado livro do justo, tá certo? E esse livro do justo, ele não está na Bíblia, ele não foi encontrado em outro lugar, mas Samuel e Josué leram o mesmo livro e citaram que leram ele aí, e isso edificou a eles, amém? No entanto, não está no cânon bíblico. Terceiro, Atos de Salomão, ele é descrito lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, são o que Salomão fez, né? Além do livro de Provérbios que Salomão escreveu, Eclesiástica, um livro muito de sabedoria também. Então, mas ainda assim, existia um livro que era os feitos de Salomão, tá certo? E esses feitos de Salomão, muitas pessoas provavelmente elas leram muito esse livro e foram muito edificadas através da vida de Salomão. No entanto, não é um livro que está na Bíblia, mas ele é citado na Bíblia, ok? Crônicas dos Reis de Israel, em 1 Reis capítulo 14, 19. Crônicas dos Reis de Judá, 1 Reis capítulo 15, versículo 7. Crônica de Natã, o profeta. O que é crônica? Crônica é os acontecimentos, tá certo? Então, Crônicas de Natã. Natã foi aquele profeta que chegou diante de Davi, quando Davi ele pecou ali com Batseba, depois mandou matar Urias e tudo mais. Deus enviou o profeta dele, chamado Natã, para poder ir lá até Davi e expurgar ali aquele problema de Davi e fazer Davi cair em si pelo que ele tinha feito e tudo mais. Então esse Natã aí. E aí existem as crônicas de Natã, os feitos de Natã. Aqui na Bíblia, por exemplo, vai relatar
não tem um livro específico, mas as crônicas, por exemplo, de Elias, ou os feitos de Elias, né? Elias orou e parou de chover, Elias orou e o fogo do céu caiu, Elias viu o Deus passando na tempestade, mas depois Deus falou na brisa mansa. São crônicas de Elias, ou as crônicas de Eliseu, que ele jogou o machado que tinha afundado na água, ele fez flutuar, ele abriu o rio Jordão, tá certo? São crônicas de Eliseu, por exemplo. Então, existiu aqui as crônicas, os feitos dos reis de Israel, os feitos dos reis de Judá, os feitos do profeta Natã, são todos citados na Bíblia, porém não estão na Bíblia, tá bem? Não tem livros deles na Bíblia e nem a gente sabe aonde vai se encontrar, são conhecidos como os livros perdidos da Bíblia. Obviamente que não são livros da Bíblia que são perdidos, mas só porque são citados na Bíblia, ok? Porque a palavra do Senhor, ela nunca se perdeu, por tudo que ela passou, já mandaram queimar, já mandaram sumir com a Bíblia, fizeram grandes eventos tentando acabar com a Bíblia e nunca conseguiram, tá bem? Então a palavra do Senhor, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é verdadeira e ela é completa. No entanto, existem livros aqui que são citados nela e que não fazem parte do cânon, e muitos deles nem se encontram em qualquer outra biblioteca do mundo, tá ok? Nós vamos ver aqui os livros das profecias de Aías. Esse livro está lá, citado lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Temos o livro das visões de Ido, era um profeta, né, chamado Ido, um homem que tinha, no passado, Eliseu mesmo, ele era conhecido como vidente. Hoje, se a gente falar sobre vidente, esse trem assim, a gente já liga lá ao ocultismo, né? A gente já liga aquelas pessoas que tem a bola de cristal e fica ali passando a mão e tentando ver, não sei o que, mas não. No passado, na época dos profetas, eles eram conhecidos como videntes, porque eles tinham as visões do Senhor, porque Deus revelava a eles, ok? Então muitos dos profetas, eles eram chamados de videntes. Elias foi chamado de vidente, o Eliseu principalmente, ele foi chamado de vidente. Em muitos lugares, até na Bíblia, ele é chamado de vidente, tá bem? Então, quando vai falar assim do vidente Ido, ou o livro das visões de Ido, que está citado também em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29, não quer dizer que seja um daqueles da bola de cristal, mas porque ele tinha as visões do céu, amém? Lá em 2 Crônicas também, capítulo 20, versículo 34, vai falar das crônicas de Jeú, que é um outro grande homem da história. E, por fim, o livro que está aqui citado no capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida do Cordeiro, amém? Esse livro da vida, ele é citado em vários lugares. Esse é um livro que não é descrito como um livro tangível aqui, que a gente pega ele, né? Não é um livro literal, mas é um livro que, segundo todas as passagens, ele está diante da face do Senhor. E nesse livro está escrito aqueles que serão buscados, aqueles que serão salvos, aqueles que estarão com Deus, amém? É chamado do livro da vida, glória a Deus. E desde o Antigo Testamento, os profetas antigos já falavam sobre esse livro. Nós vamos ver lá em Salmos 69, 28, Davi pedindo ao Senhor que arriscasse o nome dos seus inimigos do livro da vida. Ele estava tão bravo com aquelas pessoas que se levantavam contra ele, que ele estava pedindo para que Deus riscasse do livro da vida os seus adversários. Daniel, aqui nós vemos em algumas passagens, mas Daniel está dizendo aqui que aqueles que estão escritos no livro do Senhor, eles subirão, estarão com Deus, terão um livramento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, fala do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: ao que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Ao que vencer as tribulações, ao que vencer o que tiver de passar. Apocalipse 13, 8 e 17, 8 vai falar sobre a besta, né, o anticristo. Então vai dizer assim que aqueles que adorarem a besta, aqueles que se renderem ao poder do anticristo, eles terão seu nome riscados do livro da vida. Amém? Apocalipse 20, versículo 12. Aqui vai citar sobre um outro livro, na verdade, que é o livro das obras. Eu vou deixar esse livro aqui para daqui a pouquinho, porque nós temos um assunto importante lá na frente e eu vou citá-lo, ok? Temos o Apocalipse 21, 27, que vai falar sobre as promessas também do que estão no livro da vida. E esses dois últimos aqui, Apocalipse 20, 12 e 21, 27, eu vou deixar para daqui a pouquinho para nós
estudarmos um pouquinho sobre ele, ok? Mas nós vimos aqui que aqueles que estão no livro da vida, são aqueles que estão para estar com Deus, é aqueles que estão no livro da vida eterna, o livro da vida do Cordeiro, Então a gente tem que se preocupar muito em estar com o nosso nome lá escritinho no livro da vida do Senhor, porque aqueles que não estiverem, infelizmente, o que cabe a essas pessoas é inferno, é choro, é ranger de dentes, é guerra eterna, é desprezo eterno, é terrível. Porque a pior coisa, talvez a pessoa pense, não, é o fogo, a pior coisa do inferno. Não, a pior coisa do inferno não é o fogo. Posso garantir para você que a pior coisa que pode ter lá no inferno jamais vai ser o fogo. Nem o bicho que fica comendo a pessoa o tempo inteiro. Isso é terrível, eu sei que isso é terrível. A dor do fogo é terrível, a dor de um bicho comendo é terrível. Mas eu tenho certeza absoluta para você que a pior dor que a pessoa vai sentir ao chegar no inferno vai ser a separação de Deus. Porque o homem foi feito em Deus, o homem foi feito dentro de Deus. Tá certo? Ele façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Depois que Deus fez o homem dentro de si, aí ele vai fazer esse bonequinho aí que somos nós. Ele vai nos formar do pó da terra. Mas nós somos criados dentro da essência de Deus. Então a pior, eu posso dizer com certeza, a pior coisa que o homem vai sentir não vai ser os bichos comendo e nem vai ser o fogo ardendo, mas vai ser a separação daquilo que é a sua essência, amém? A perda daquilo, do mais precioso que ele tem dentro de si, que é o Senhor, amém? Então vamos lá, fechando então o versículo 1, ok? Nós falamos sobre o Miguel, falamos sobre os filhos de Israel, tempos de angústia, livramento, arrebatamento da igreja e o livro da vida, que é mencionado em diversos lugares. E aqui nós partimos para o versículo 2, vai falar sobre ressurreição dos mortos. E quando fala aqui, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então isso aqui vai corroborar com o texto que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui está exatamente na ordem em que Daniel também escreve. Daniel está lá no Antigo Testamento, lá quase seus 400 anos antes de aparecer Jesus, e agora Paulo, depois da vinda de Jesus, né, ele vai falar a mesmíssima coisa, ele teve a mesmíssima revelação. Daniel está dizendo, uns vão ressuscitar para a glória eterna e depois outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Então nós aprendemos aí em Tessalonicenses também que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Isto, os que morreram na esperança de Jesus voltar, na esperança de Jesus buscar a sua igreja, esses que morreram nessa esperança, eles vão ressuscitar primeiro, no dia do arrebatamento da igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, seja nós mesmos aqui ou nós outros que estiverem depois que nós partimos, que estiverem vivos, serão transformados, arrebatados e transformados. Esses que morreram, foram sepultados, eles serão ressuscitados num corpo, à semelhança daquele corpo que Jesus recebeu. Jesus recebeu um corpo que ele atravessou paredes, por exemplo, que ele comeu com seus discípulos à beira da praia depois, mas que ele aparecia e desaparecia num lugar e saía no outro, mas também ele pôde mostrar as suas chagas, suas feridas para Tomé. Ele também teve o poder de não parecer, ninguém entender ele, ali a caminho de Emaús, e no finalzinho, quando ele partiu o pão, abriu-se-lhe os olhos, eles viram quem era ele. Então é um corpo diferenciado, um corpo que subiu aos céus, mas enfim, é um corpo diferente desse que a gente possui aqui, com suas limitações, que machuca, que tem dor, que tem cansaço, tá certo? Nesse corpo aqui é um veículo que Deus nos deu para nós caminharmos a nossa caminhada terrena aqui. É um veículo que nós utilizamos, mas os que morreram na esperança de Cristo, eles ressuscitarão primeiro e eles serão levados e nós o encontraremos com eles nos ares. Jesus vai vir buscar a sua igreja, não vai na primeira parte pisar na terra, ele vai esperar-nos na nuvem. Os anjos reunirão o seu povo, os que morreram esperando Cristo vão ser ressuscitados, vão subir e nós seremos arrebatados
e encontraremos com eles nos ares. Amém? É aí que entra aquela questão do tempo da tribulação e que nós vamos morar com o Senhor no céu e por algum tempo. Isso aqui é uma matéria para depois. Versículo 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então aqui nós estamos falando de galardão. Versículo 3 tá, irmãos, esse Apocalipse aqui, capítulo 12, é show demais. Olha para você ver. Ele está falando sobre as promessas de Deus para o povo de Israel se cumprindo, as promessas dele para com a igreja se cumprindo. Ele está falando sobre aquilo que está escrito lá no Novo Testamento inteiro, sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos. E agora ele está falando sobre os galardões, tá certo? Se você ler Apocalipse 2 e 3, você vai ver as cartas às igrejas da Ásia, e todas elas Deus falando no finalzinho, aqueles que vencerem, ele vai prometer um monte de galardão, tá certo? E inclusive depois ele vai prometer também galardões para todos aqueles que servirem, que adorarem ao Senhor, que viverem, até para aquele que dá um copo de água para um dos pequeninos, vai falar que vai ter com certeza o seu galardão. E aqui Daniel, ele viu as pessoas que pregaram a palavra, que ensinaram muito a palavra, que não foram enganadas e que tiraram as pessoas do caminho do engano, que elas vão resplandecer como se fossem estrelas, porque é um galardão, é uma recompensa. Aquelas pessoas serão reconhecidas eternamente como grandes mestres e ensinadores da palavra. E por isso que eu me esforço tanto, irmão. Eu estou me esforçando tanto, esforçando para aprender a palavra e para ensinar a palavra, porque eu tenho certeza que quanto mais pessoas eu conseguir tirar da ignorância, quanto mais pessoas eu conseguir tirar desse meio termo aqui que não conhece a Deus, quanto mais pessoas eu instruir na palavra e firmá-las na palavra, eu tenho certeza absoluta que maior vai ser o galardão que eu vou receber. Ah, irmão, eu quero chegar no céu é muito bom, mas imagina se chegar no céu e você está ali resplandecendo como uma estrela. Imagina Deus fazendo você ser lembrado eternamente como um dos grandes ensinadores da palavra. Irmãos, isso vai acontecer, amém? Existem vários galardões de maneiras diferentes, várias recompensas, e uma coisa que nós vamos receber ao estarmos com Deus é as recompensas pelas a obra que nós fizemos. As obras nunca vão salvar, tá certo? Obras não salvam, o homem não é salvo pelas obras jamais vão salvar. Como tudo, que a salvação era pela graça, é pelo sangue de Jesus, é pelo crermos no sangue de Jesus, aceitarmos aquilo que ele fez por nós, tá certo? Aceitarmos que ele morreu por nós, que nós éramos imerecedores de chegarmos, mas ele veio e nos resgatou, entregamos a nossa vida para ele. Isso vai fazer com que nós sejamos salvos. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Acreditar no Senhor. Isso vai nos levar para o céu. Agora, existem também as obras que nós fizermos, elas serão recompensadas pelo Senhor. Então, para de ficar sentado no sofá fazendo nada. Para de não aprender da palavra, irmão. Para de não buscar conhecimento de Deus. Busque o conhecimento de Deus e faça esse conhecimento chegar para frente. Faça discípulos, faça pessoas. É por isso que na igreja aqui toda quarta-feira nós temos a escola de líderes. Não sou eu que prego, eu sempre incentivo alguém a pregar, alguém a falar do amor de Deus. E quantas pessoas estão crescendo, irmãos, eu estou maravilhado com quantas pessoas que eu estou vendo o desenvolver. Eu estou perplexo, maravilhado. E isso, irmãos, lá na frente vai resultar em galardão para minha vida. E se você fizer a mesma coisa, instrua líderes, cresça pessoas, faça pessoas crescerem, porque isso vai te gerar galardões. Amém? Glória a Deus. E aqui, como eu disse lá, Apocalipse 20, 12 e Apocalipse 21, 27 vai dizer: livros foram abertos, mostrando as obras dos santos e os seus julgamentos, obras boas e obras más. Mesmo pessoas que foram morar com o Senhor, tem muitas pessoas que vão chegar lá, mas vai ter umas obras meio de palha, né? E aí Deus vai falar assim: essas obras aí foi de palha, vamos queimar essas obrinhas, pelo amor de Deus. E tem obras que a pessoa vai receber também ali os seus puxãozinhos de orelha, tá certo? E vai também ter aquelas obras que serão condecoradas. Amém? É isso aí. E
21, 27 são promessas sobre os que estão no livro da vida. Então isso aqui é top demais. Jesus vai prometer que nós vamos nos assentar em tronos para governar com Ele. Ele vai nos prometer que nós não teremos, nós somos arriscados jamais. Ele vai nos prometer aos que vencerem tantas coisas, né? Que estaremos com Ele para todo sempre. Tudo. É muita promessa, é muita promessa. Então, que eu quero dizer... Guarde a sua fé, conclua a carreira, mas não só creia em Jesus, trabalhe pela obra. Eu não sei, então comece a aprender, irmãos. A partir desses tempos nós vamos ter sempre aulas aqui, mas sempre aulas aqui, para que você possa aprender da palavra, para que você possa ter esclarecimento da palavra, para que você possa ensinar outras pessoas, porque isso aqui é forte demais. Você imagina você chegar lá no céu e as pessoas olharem, poxa vida, olha que aquele mestre ali ensinou muitas pessoas, tirou muitas pessoas do caminho pervertido. Imagina aquelas pessoas buscando a gente para poder trocarmos ideias. O que você fez? Que você conseguiu tudo isso? Como é que foi? Irmão, vai ser tempos assim maravilhosos, tempos de uma presença. É algo que só chegando lá para nós sabermos, amém? A Bíblia fala assim que são coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu e que nunca conseguiu chegar a penetrar no coração do homem. São coisas que Deus tem reservado para aqueles que estão esperando por Ele, amém? Glória a Deus. Então, fechando o versículo 3 sobre as obras, sobre os galardões, sobre as recompensas, amém? Versículo 4 vai dizer: e Daniel, fecha essas palavras, que isso aí é para o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, a ciência se multiplicará. Nós vamos ver esses versículos repetidos lá em Apocalipse. A ciência vai se multiplicar, nós estamos vendo a ciência multiplicar, nós estamos vendo inteligência artificial, tanta coisa acontecendo, cirurgias, agora está tendo cirurgias ali, onde entra com micro não sei o que lá, no cérebro da pessoa, que a pessoa que é aleijada, aleijada assim, que o seu cérebro não comanda, as pernas não funcionam, coisa assim. Eles já estão conseguindo implantar ali no cérebro das pessoas, esqueci o nome agora, mas elas entram ali e fazem a pessoa conseguir andar através de computador. Então a ciência ela está multiplicando, a ciência está expandindo de uma forma extraordinária, a ciência está fazendo coisas assim, espantosas realmente, e nós estamos vendo o povo vai de uma parte para outra. Naquele tempo era difícil, irmão. Quando Daniel falou que o povo vai de uma parte para outra, aquilo é praticamente impossível. O cara tinha que sair a pé, o cara tinha que sair no máximo no seu jumentinho, não existia carro, não existia nada disso, tá certo? O máximo que existia eram os barquinhos pequenos. Então Daniel já estava vendo lá Pedro Álvares Cabral, depois de 2000 anos depois das suas escritas, ele navegando por meses, atravessando os oceanos e chegando no Brasil, por exemplo. Hoje está muito mais fácil, que você pega aqui um avião, você vai lá para a China, você sai do Ocidente e vai para o Oriente, você sai do Oriente e vai para o Ocidente, você corta o mundo, você vai na linha do Equador, você vai no hemisfério sul, no hemisfério norte, você consegue ir. Então Daniel estava vendo isso, naquele tempo quando ele escreveu era impossível acontecer isso, tá certo? Então Daniel viu, Daniel, olhei, amém? Ele viu as pessoas correndo de uma parte para outra, viajando, ele viu tudo isso, amém? A ciência, ela se multiplicando, e o Senhor estava ali com ele, e Daniel pergunta: até quando vai essas maravilhas? Aí Deus vai dizer, né, que é tempo, tempos e metade de tempo. E aqui é que nós tiramos a doutrina aqui, né, nós entendemos sobre o tempo da tribulação. Nós precisamos falar sobre isso muito rapidamente, nosso vídeo está acabando. Então vamos lá. No versículo 7, vem o Senhor diz para Daniel: será um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós entendemos que esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele é 3 anos e meio. Por quê? Lá no versículo 11 vai dizer que esse tempo ele é de 1290 dias. E 1290 dias significa 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11 vai dizer que esse tempo ele é de 42 meses. 42 meses dá exatamente 3 anos e meio. É por isso que nós temos esse entendimento que a grande tribulação ela vai passar, elas são 7 anos, contudo dividido em 2 tempos de 3 anos e meio. O primeiro, a igreja estaria, pelo menos a visão que eu consigo compreender, existe, como eu disse lá no outro vídeo, visões diferentes, tá certo? Não somos donos da teologia, mas a visão que me pareceu mais coerente foi essa, aonde o governo do anticristo ele vai reinar ali por 3 anos e meio, e durante esses 3 anos e meio vai estar tudo assim, aparentemente beleza, vai estar acertando as coisas, mas
depois desses 3 anos e meio vai acontecer mais 3 anos e meio agora de terríveis problemas sérios, porque vai dizer assim que, versículo 11, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladoras, haverá 1290 dias. Então o anticristo ele vai primeiro enganar a muitos, primeiro ele vai resolver um monte de problema, primeiro ele vai estar tudo beleza e resolvendo as coisas, sendo 3 anos e meio assim, mas só que vai chegar um dia que ele vai assim, agora eu vou sentar no trono, agora eu vou tirar tudo que é de Deus e eu vou ser Deus. Nesse dia vai ser tirado o sacrifício contínuo. Quando fala sacrifício contínuo, aí nós entendemos que isso aqui é lá em Israel, porque é ele, o povo judeu que pratica esse modelo de sacrifício até hoje. Nós temos um sacrifício verdadeiro que foi o Senhor Jesus Cristo, então nós não sacrificamos mais, nós não matemos animal mais, nós não fazemos mais esse tipo, mas o povo judeu continua nas práticas do Antigo Testamento, a mesma coisa, eles continuam praticando sacrifícios de purificação, sacrifícios de animais, eles continuam sacrificando e apresentando ao Senhor, eles continuam as suas práticas, então eles durante o primeiro período do Anticristo eles vão continuar praticando, porém quando chegar aos 3 anos e meio, esse cara vai sentar no trono ali de Israel, vai sentar no trono de Deus, né, no templo, e ele vai querer adoração para si, vai ser tirado o sacrifício. Agora ninguém adora a Deus mais, vocês vão adorar a mim e acabou. Então nesse tempo haverá uma terrível e implacável tribulação, principalmente para o povo judeu. Assim eu acredito, tá certo? Como eu disse, eu não sou o dono da verdade, porém nós aprendemos que existem várias linhas e a que mais me chamou a atenção foi essa, tá certo? Mas você pode aprender mais sobre isso, a gente pode até entrar mais aprofundadamente nesse tema mais pra frente, a estudar cada uma nos seus ricos detalhes e você toma a sua decisão. Agora, independente se o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do anticristo chegar e surgir, se o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio, né, no meio desses 3 anos e meio, ou se o arrebatamento da igreja vai acontecer no final dessa tribulação toda, o que vai importar vai ser você ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então entregue a sua vida para Jesus, procure trabalhar para o Senhor o máximo que você puder, não seja aquela pessoa arregão que qualquer coisinha, pastor falou de mim, o irmão falou de mim, eu não sei o que, eu vou virar as costas, eu não vou para a igreja. Irmão, para de ser mimimi, tá certo? Crave a palavra de Deus no seu coração e crave ela no coração das pessoas. Faça o evangelho ele surtir efeito em todas as esferas que você tiver a oportunidade de estar. E não olhe para trás, porque independente se o arrebatamento for primeiro, for no meio ou for no final, você precisa ser arrebatado. Você precisa estar com Deus. Você precisa estar com Cristo quando Ele retornar no seu grande e glorioso dia. Amém? Em nome de Jesus. E aí, fechando no versículo 13, tu porém vai até o fim. Amém? Essa foi a palavra de Deus. Daniel está querendo saber como é que vai ser. Fala para mim, dá mais detalhes, não sei o que. Deus diz para ele, olha, vai até o fim. Só isso. Vai até o fim. Amém? E aí Deus vai falar com ele, porque isso aí é depois de você ainda. Você vai morrer antes desses dias. Deus falou com Daniel que ele ia passar antes desse dia. E talvez muitos de nós também. Essa palavra pode servir para nós. Porque esses dias podem chegar depois da nossa morte. Quem nos garante que amanhã nós estaremos vivos? Quem nos garante que amanhã não terá um velório? Quem nos garante que não será hoje, no nosso último dia? Então, pode ser que Jesus volte para nós ainda hoje. Então, quero dizer para você, faça a mesma coisa que Deus disse para Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Amém? Foi muito bom estudar com você aqui o livro de Daniel. Se houver alguma dúvida, pergunte, pesquise, procure. Amém? Porque nós precisamos esclarecer. Nós tentamos ser bastante objetivos aqui no nosso estudo e trazer coisas diferenciadas. Mas foi um tempo muito proveitoso, muito gostoso. Eu sei que você aprendeu, eu aprendi muito aqui trazendo esse estudo para você. E eu sei que você também que participou comigo aprendeu muito com esse estudo aqui. Amém? E mais para frente nós vamos continuar nossos estudos. Vou fazer uma enquete lá no nosso grupo. E a enquete que vencer, nós vamos entrar nesse estudo a partir da semana que vem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Foi um prazer compartilhar da palavra com você. Foi um prazer estudar com você. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.